pessoal, tudo bem? Esse é mais um Estação Cast e hoje nós temos a honra de convidar ele, o padre que está revolucionando aqui na Igreja da Penha, em Barbacena, o padre Gilberto. Como vai, padre? Olá, tudo bem? Tudo bem, Vou bem, senhor? graças a Deus. É uma alegria estarmos aqui, para esse bate-papo aqui na estação. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui conosco, participando, dedicando um tempinho aí, que a gente sabe que o senhor tem um tempo aí bem, ajustado para poder atender a gente aqui. Ô padre, vamos começar o seguinte, eu vejo que o senhor não é daqui da região, o senhor é de onde? Então, eu sou de uma cidadezinha que se chama Santo Antônio do Amparo. Eu digo que sou de lá, mas sou nascido em Lavras, também aqui mais para o sul de Minas. Mas só fui em Lavras para nascer. Mas toda a família, nós somos de Santo Antônio do Amparo, que está um pouquinho mais para o sul de Minas. E o senhor, quando que o senhor percebeu a vocação para o sacerdócio? Então, eu não consigo dizer quando surgiu essa vocação. Eu acredito que eu nasci padre, sabe? É mesmo? Olha só, eu fui ordenado depois, né? Claro, fui ser padre com 27 anos, mas a vocação, o chamado, eu não sei dizer quando na minha vida eu percebi, porque desde pequenininho, até as fotos, sempre muito pequeno, as minhas brincadeiras sempre brincadeiras relacionadas à missa, à igreja, né? Olha! E quando alguém dizia... quando eu era pequenininho, criança, Gilberto, o que você quer ganhar de presente de aniversário? Eu quero um santo, uma imagem. E de Natal, um santo. Né? Então, sempre era assim, sempre foi assim. Que legal, porque assim, muito tempo atrás, eu falo na época assim, dos meus tios, né? A gente vê que assim, os pais queriam sempre ter um filho padre, né? E assim, eu acho que isso foi se perdendo com o tempo. Então a gente vê uma pessoa tão jovem, porque a gente fala senhor por respeito, mas assim, o senhor tem quantos anos? 30 anos. Gente, é muito novo, né? E eu acho legal isso, a gente perceber que pessoas novas estão indo mesmo, estão seguindo a vocação do sacerdócio. E a gente percebe que, não sei se é por conta, antigamente era uma coisa mais rígida, vocês são leves, vocês trazem para a gente uma segurança, uma confiança e uma presença maior de estar próximo a Deus, sabe? Uhum. É muito bom mesmo. E me tira uma dúvida, porque assim, eles falam que a vida de padre é uma vida muito solitária. O senhor acha isso mesmo? Porque, assim, abdica de muita coisa, né? Eu acho que é uma das profissões que fala que, assim, que você fica longe da família, você nunca tem um lugar estável por tanto tempo. O senhor se sente solitário? Olha, eu acredito que a solidão, ela é importante, né? Que é algo diferente. Eu não me sinto solitário, mas em alguns momentos essa solidão é importante e me ajuda a perceber no cerne também a minha vocação, a minha missão. Eu sou de uma congregação religiosa que foca muito, que dá muita importância à solidão. É mesmo? Porque a solidão é importante. O meu fundador, ele queria que a nossa congregação fosse uma congregação missionária, como mas também uma vocação que soubesse ter esse momento onde Deus nos falasse através da solidão. No entanto, quando vai começar a nossa congregação, São Paulo da Cruz, ele sente um desejo dentro de si, olhando para uma igrejinha lá no alto do monte, de ser eremita, de viver lá sozinho, né, sem ninguém. Olha. Então, a solidão é algo que eu sempre admirei. Agora, é claro que uma coisa é quando o padre Gilberto está na igreja, na Nossa Senhora da Penha, celebra, e vem todo aquele povo, né, o povo muito carinhoso, muito próximo, então abraços e proximidade, e depois quando eu chego em casa, né, estou sozinho, né, mas nada que seja um peso não, de forma alguma. Eu sempre vejo isso de uma forma e procuro ver de uma forma muito positiva. Não, e aquele negócio assim, a gente tem que ter esse momento mesmo nosso, até com Deus, que é para comunicar. A gente não consegue estar... Sim, Deus está com a gente o tempo todo, mas aquele momento mais íntimo é só nós com Ele, né? Sim. Só nós. Sim, né? Com certeza. Eu falo isso, que assim, de manhã, por exemplo, eu não gosto de conversar com ninguém.
Eu já chego, bom dia pro Júnior e tal, aí eu já vou pro banheiro, eu já começo as minhas orações, certo? É aquele momento assim de eu me energizar, me colocar, né, agradecer pela noite, a pedir a bênção para um novo dia, e aí eu tô com ele. Aí eu não gosto de conversar com ninguém, eu quero aquele momento mesmo de solitude para poder, né, estar com ele. E por falar assim em Deus, né, o senhor de vez em quando, o senhor questiona Deus como padre também? Questiono. Questiona. Olha, eu acredito que em momento algum, eu posso ser totalmente certo de tudo. Tem um outro momento, e isso é importante, né, que eu preciso questionar. E tem perguntas, tem ocasiões na nossa vida que o questionamento é importante, e aí Deus depois vai me mostrando, vai respondendo e vai enviando pessoas, sinais. Então, isso faz parte do diálogo, da relação, né, da intimidade com Deus. Eu questiono quem eu sou íntimo. Né? Então, assim, quanto mais intimidade, mais questionamentos. Por exemplo, eu tenho um amigo, uma amiga, então a nossa relação sempre será de questionamentos, né? Eu falo isso também, porque eu estava até comentando com o senhor antes, né, da gente começar aqui, eu estou num momento muito, assim, ligado a Deus mesmo. Sempre fui católica, mantive um certo tempo, assim, afastada da igreja, não estava frequentando, e por um tempo agora eu comecei, eu voltei, eu senti necessidade e vi como que é importante ter esse momento também de estar ali presente na igreja, agradecendo. E a minha conexão com Deus foi maior agora, está sendo maior. Antes a gente tinha aquela coisa assim, que eu falo que Deus não é nem pai, eu falo que Deus é mãe. Porque tem aqueles pais meio rígidos e tudo, e para impor. E Deus é só amor, gente. E assim, hoje, quem tem aquele amor mesmo é a mãe, que é aquela coisa que abraça, que aproxima. E eu não vejo aquele Deus rígido, aquele Deus que pecado, isso, aquilo. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus que ele quer o seu bem, que ele quer te ajudar sempre, né? Então, assim, eu também, de vez em quando, eu tô num momento assim, eu falo assim, de gratidão nível hard. Graças a Deus, eu falo, tô nesse momento. Tem horas que, assim, na hora que a gente tá nesse nível, tem horas que a gente parece que vem uma coisa, tenta puxar o tapete, né? Eu acho que são as provações na vida que a gente precisa passar por elas, mas eu vou lá, me conecto de novo, aí eu questiono ele também, sabe? Quando eu não tô a fim de falar, de pedir, agradecer, falo, ó, seja feita a sua vontade, eu não vou ficar batendo muito papo agora não vou falar, o senhor sabe o que eu preciso, quais são as minhas necessidades, se o senhor achar que deve ser bem, se não quiser também é o que o senhor tem que fazer, não sou eu sou assim, sabe? Isso é importante, isso é muito importante. Eu me recordo, eu morava em Goiânia quando o Cristiano Araújo faleceu. E na missa de sétimo dia, eu me recordo de uma fala do padre Marcos Rogério, se eu não me engano é o nome do padre. Ele disse assim ao pai do Cristiano Araújo, olha, se for preciso, não tem problema, brigue com Deus o dia todo, se preciso for, mas nunca durma sem fazer as pazes com Ele. E eu trouxe isso, eu trago isso comigo, né? Eu acho que isso é importante, ter essa relação, ter essa proximidade com Deus. Porque tem ser mais próximo nosso do que Ele? Do que Deus. Não tem, né? Então eu falo, eu tô nesse momento assim muito bom e eu sinto mesmo. Hoje e a presença de Deus faz a gente rever muitas coisas que a gente vai só passando, deixando, né, fluir. E eu falo assim, poxa, mas vamos seguir o caminho de Deus, que ele é muito mais importante para a nossa evolução também, como ser humano. Com certeza. Né? Acho que está faltando mais isso, é a conexão das pessoas com Ele. Sim, sim. Não é mesmo? Ô padre, antigamente a gente via que assim, para um padre aparecer nas mídias e tal, era só em rádio e TV, né? E hoje, com as mídias, houve essa transformação aí. Como o senhor avalia? Favoreceu muito para vocês como religiosos? Eu acho que é muito positivo. Inclusive, a pandemia proporcionou muito isso, né?
porque não podíamos estar tão perto das pessoas, das nossas ovelhas, do povo, né? Então, foi o momento onde era a forma melhor de nos aproximarmos. Então, com certeza. E aí também foram descobertos outros talentos para além ali do ser padre. Porque quando diz assim, eu sou padre, as pessoas já vêm, primeiro que já assusta, né? Nossa, é um padre. Um respeito, então, que assim, aquela coisa assim, né? Então, até nisso, né, ajudou, aproximou. Porque as pessoas agora veem, nós temos aí várias figuras, vários padres com diversas formas de evangelizar, e isso tem somado muito, tem sido muito bonito. E está atraindo muitos jovens, né? Muito. E padre, me tira uma dúvida, como que o senhor faz para não absorver as dores dos outros? Porque assim, uma das funções maiores do padre é o quê? É ouvir. E geralmente, o que o senhor escuta? Lamentos, dores, sofrimentos. São, né, aquelas dores que as pessoas estão trazendo consigo e que elas confiam no padre para poder pedir uma ajuda. O senhor, é só mesmo com o senhor e Deus para poder fazer essa não absorção, né, essa limpeza? Ou o senhor procura outros meios também para não influenciar? Olha, eu consigo não absorver, mas eu não consigo não sentir, sabe? Eu sou tão próximo, tão ligado às pessoas, porque geralmente são paroquianos, são pessoas, né, mais próximas que, padre, aconteceu esse fato em casa, na minha família, estou com um enfermo, ou alguém faleceu. Então eu sou tão próximo que eu sinto a dor das pessoas. Isso é muito importante. Eu não vejo problema nenhum em sentir a dor, em talvez ir consolar alguém e ali precisar da consolação de Deus para mim também, ou seja, participar daquela dor, né? Porque eu não caí do céu, né? O padre ele não é um anjo, ele não caiu. É um então, ser na minha humanidade, também, né? eu sinto, né? Eu participo da dor das pessoas, e eu acho isso muito importante. Isso me faz ser mais humano. Isso me leva ao cerne também da minha vocação, que é ser esse Jesus que acolhe, né, que abraça e que sente. Jesus, veja só, Jesus, quando soube da morte de Lázaro e estava indo até Betânia, a Sagrada Escritura diz que Jesus chorou. Né? Então, veja, que sentimento bonito. Então, se até Jesus sentia... Né? Eu sinto, mas eu consigo não absorver. Mas não sentir é impossível. Né? É complicado mesmo. Até mesmo a gente como ser humano, né? Nós temos a empatia também. Sim, né? Sim. Agora, eu digo muito, até em algumas reflexões, que há uma diferença ao ver uma situação e sentir. Há uma diferença entre sentir compaixão e sentir dó. Porque a dó, ela não é a dó não é um sentimento que te move. Por exemplo, tem um mendigo, eu passo por ali, se eu sentir apenas dó, eu vou passar naquele momento, talvez aquilo mexa um pouquinho comigo, mas depois, passou uns 15 minutos, eu esqueci. A compaixão, e a própria palavra diz, compaixão, sofrer com, a compaixão me faz sofrer, né? Me faz fazer algo por aquilo que tem me causado, que tem me levado, me mostrado o sofrimento. Sim. E padre, agora quanto à vigília eucarística aqui na paróquia Nossa Senhora da Penha, o senhor já fez esse trabalho de vigília em outras comunidades que o senhor atuou como sacerdote, ou não? Essa é a primeira vez aqui em Barbacena? É a primeira vez, até porque Barbacena é a minha primeira cidade como padre. É a primeira? É a primeira. Olha, porque Barbacena... o senhor também começou com 27 anos que o senhor formou. Fui ordenado padre. Foi ordenado. E antes de ser ordenado padre, em julho, quando eu fui ordenado diácono, eu já fui enviado para cá, para Barbacena. E em outubro, quando eu fui ordenado padre, aqui eu já estava. Já estava aqui. Barbacena é uma cidade que eu digo que é meu primeiro amor. E não só no sacerdócio. O primeiro seminário que eu fui, quando eu entrei para o seminário para começar toda a minha caminhada, foi aqui em Barbacena em 2012. Morei aqui um ano. Olha só, gente. Sim. E aí o senhor esperava essa repercussão desse tamanho? Porque assim, eu fui lá uma vez, né, na penúltima que eu consegui ir, e assim,
eu não tinha noção. Eu via, até nas mídias sociais, assim, postando... Teve congestionamento para ir para a Igreja da Penha de uma vez. E assim, na hora que eu fui, realmente, assim, é muito cheio. O senhor esperava? Não esperava, não esperava. Não? A vigília tomou uma proporção que eu nunca imaginei. Né? Eu digo que eu sempre pensei ela muito pequeno, né? E eu não sabia que Deus estava pensando muito grande. Né? E o tempo todo Deus foi movendo tudo, porque em momento algum fui eu quem fiz alguma coisa, ou fui eu quem fiz com que ela tomasse essa proporção, não. Mas Deus é quem foi tocando e foi fazendo com que as pessoas tivessem experiências fantásticas, experiências tocantes, transformadoras, e que convidasse outras pessoas para tomar a proporção que a vigília tomou. Inclusive, assim, tem quanto tempo que começou a vigília? 2 anos. Já tem 2 anos, mas a repercussão já... Pouco tempo. A repercussão, acredito, né? Que uns 8 meses. Porque eu lembro que assim, eu lembro que foi no início, no meado do ano, eu conversando com uma prima minha, ali que eu ouvi sobre a vigília, ela falou assim, vai, porque é uma coisa muito diferente, né? E o que a gente percebe é isso também. Eu acho que da vez que eu fui, o senhor trabalhou mais os traumas infantis. Gente, é uma coisa que assim, a gente ouvia assim, pessoas tirando aqueles traumas mesmo delas. O senhor recebe feedbacks de fiéis falando sobre a transformação? Muitos. Olha, nós fizemos um e-mail justamente para que as pessoas pudessem enviar testemunhos. A quantidade de testemunhos da vigília, de cura interior, de mudança na família, de mudança de comportamento, de conversão, de um novo estilo de vida, são muitos testemunhos, muitos. Teve um período, eu acredito que deva ter mais ou menos 1 mês, ou nem 1 mês, em que nós recebíamos cerca de 5 a 10 testemunhos por dia. Então, todos os dias, aquela quantidade de testemunhos chegando sobre a vigília. E, assim, interessante que não é só o que acontece ali na vigília, mas ali é o pontapé inicial de uma transformação de vida. E nós vivemos num mundo, num tempo tão agitado, em que as pessoas não param. Exatamente. Eu dizia ontem num bate-papo também, em uma rádio que estive, eu dizia que a vigília é esse momento de silêncio, onde as pessoas que estão cansadas de viver nesse barulho têm a oportunidade de parar, olhar para dentro de si, olhar para Deus e ali reencontrar a sua caminhada. É um momento do reencontro, do reencantamento. Não, falou tudo. O senhor está falando e eu estou colocando sobre a minha vida mesmo, sabe? Porque como que... Eu falo isso direto, a conexão aumenta ali, né? Eu já estava numa conexão muito boa, mas ali, o momento que eu estive na vigília, me fez ainda uma pessoa, assim, rever muitas das minhas atitudes e estar muito mais ali agradecida e presente com Deus. A gente sente... Engraçado que, assim, eu falo que todo mundo em prol daquele amor divino é uma sensação muito boa, né? Eu estou indo na missa com frequência agora e tal. Aí, num domingo, aqui no São José, que eu sou aqui da igreja de São José, aí eu e o Júnior na missa, aí teve um momento do cântico eu não sei, o Senhor é santo, o Senhor é santo, aí vai cantando. Teve, aqui naquele momento, eu juro para o Senhor, eu me arrepiei. Sabe quando você sente assim o Divino Espírito Santo ali tomando o lugar? A presença dele ali. Mas foi uma coisa divina. Eu chorei porque eu senti a presença dele ali. Então, assim, são esses momentos. A gente está todo mundo ali em prol, né, de um amor imensurável, que a gente vê como ele está ali presente. Ele está em todos os outros lugares. Eu falo isso. Eu falo que assim, eu vejo uma florzinha e falo assim, gente, isso é coisa de Deus. Eu vejo um cachorrinho, os cuidados, os mimos de Deus. Eu falo, Deus foi assim, ele arrasou na hora que ele fez o cachorrinho. Eu falo assim,
né? Mas tem momentos que a gente entra ali num êxtase, porque a gente sente muito a presença dele. E lá na vigília foi isso o tempo inteiro. Não é Sim. só um momento, é o tempo inteiro. Tem pessoas que perguntam, falam, mas o que tem diferente na vigília, né? O que... E eu sempre digo, olha, não tem nada de diferente, não tem nada tão assim, né? A vigília é um momento onde nós rezamos com luzes apagadas, velas, música, aquele silêncio, e ali está Jesus em presença real, no Santíssimo Sacramento, né? Então, ou seja, em toda igreja, em todo lugar, onde tem uma capelinha, que seja uma capelinha pequena, que tenha o Santíssimo Sacramento, você consegue ir sentir na presença de Jesus e ter a sua experiência, né? Por isso que toda vigília eu faço questão de dizer, a vigília é um acontecimento, mas que deve nos motivar a outros. Então a pessoa precisa ter uma vida maior de igreja a partir da vigília, precisa ir na missa lá na sua paróquia a partir da vigília, precisa ter os seus momentos também particulares de adoração ao Santíssimo, as suas orações pessoais, como você disse, que acorda, tem o seu momento de oração, de silêncio, isso tudo é muito importante. Então a pessoa não pode também achar que eu vou na vigília e um dia no mês que eu vou lá, aquilo ali vai mudar e vai transformar a minha vida. Não vai. É o primeiro passo, É o primeiro né? passo. É o primeiro passo, né? Sim. E assim, eu percebi lá, eu fiquei impressionada também com o número de jovens. Porque, vamos combinar, é um sábado, à noite. Então, assim, é o momento de muitos irem para as baladas, ir para um barzinho. Não. Estavam lá. Gente, eu fiquei encantada, porque eram muitos. E assim, o senhor também esperava esse número? Não, de jovens, eu também fiquei surpreso. Porque a igreja é uma coisa, a gente fala assim, mais de senhores, senhoras, né? Não, lotado. Sim. E isso reafirma aquilo que nós sempre falamos, porque muita gente diz assim, a igreja católica está morrendo, a igreja católica está perdendo a força. Não. A nossa igreja está viva e muito viva. E a prova disso, principalmente aqui em Barbacena, é a vigília eucarística. Então, a juventude está toda reunida ali. Eu acho que o que precisava, de fato, era proporcionar um momento assim, né? E convidar o jovem e falar, olha, vai lá para você ter uma experiência diferente. Né? Não tem, ali na nossa adoração eucarística, não tem aquele roteiro, eu vou pegar um roteiro e nós vamos rezar o que está escrito, nós vamos... Não. A pessoa vai, é ela e Deus, a experiência dela, a conversa dela, se ela quer chorar, se ela quer sorrir, se ela quer desabafar. Se ela... tem vezes que eu, lá mesmo, né? Sempre que eu estou assim, às vezes na igreja, que eu vejo que tanto de pessoas orando, aí eu falo, Deus, atenda todos os pedidos de todos aqui, né? Não é só o meu não é mais importante do que de todo mundo. Então, assim, e eu falo, enquanto tem pessoas orando, é o que está segurando esse mundo, porque como que as pessoas hoje, elas estão ficando cada vez mais violentas, mais agressivas, né? E não tem tempo para nada. Então, assim, eu falo que essa energia que a gente traz ali é que ainda está segurando muito a presença de Deus, né? Sim. Júlia, é muito interessante e importante ter esse pensamento que você tem de rezar e se importar também com aquilo que o outro pede, precisa. Esses dias eu falava a uma jovem, ela perguntou assim para mim, padre, por que eu estou sofrendo tanto? Porque logo eu? E aí eu respondi para ela assim, mas quando você me pergunta assim, por que logo você? Quer dizer que então o outro poderia, você é que não pode, né? Então, assim, as pessoas parece que o tempo todo querem a autorrealização, querem que elas não sofram, que elas tenham, né? Então, vivemos num mundo cheio de eu e nós esquecemos do nós, do próximo. Né? Então, é muito importante esse pensamento, um pensamento que não é egoísta, né? Um pensamento que dá oportunidade também e eleva a oração do outro a Deus. Inclusive, eu até falo, por muitas vezes, eu falo assim, Deus, eu só tenho a agradecer, sabe? Eu sei que, assim, de todas essas pessoas que estão aqui, eu sei que a maioria tem problemas muito maiores que os meus. Então, assim, eu tô na fila, mas não deixo de atender elas, não. Sabe? Porque são casos realmente que a gente percebe que a gente está ali, mas agradecendo mesmo. É mais para agradecer do que para pedir. Sim.
né? Com certeza. Com certeza. E o senhor pretende agora com esse número de fiéis que o senhor está cativando cada vez mais, o senhor pretende às vezes expandir para um lugar maior a vigília ou não? Não, não. Vai ficar ali mesmo? Nós vamos permanecer ali. Ah. O que eu quero, eu vou dizer algo que assim, que é do desejo do meu coração e que já tenho visto acontecer em alguns lugares, né? É que esse projeto da vigília eucarística possa crescer em outros lugares, sabe? Não levar aquela vigília, a vigília da matriz da paróquia Nossa Senhora da Penha, para um lugar maior, mas motivar para que outros lugares também tenham, sabe? Para que as pessoas dali possam participar. Por exemplo, toda primeira sexta-feira do mês já tem Desterro do Melo a vigília. Ah, é? Toda primeira sexta. O padre Rodrigo esteve aqui, eu fiz o convite, ele presidiu uma das missas num dia de vigília e começou depois a vigília em Desterro do Melo. Olha, que legal. Né? Eu não sei falar para você com certeza, mas tem alguma outra cidade, algum lugar vizinho aqui também que vai começar, que vai ter a primeira vigília. Então, é justamente isso, sabe? Motivar para que todas as paróquias possam ter esse boom que nós estamos tendo na paróquia Nossa Senhora da Penha. Até porque a igreja é isso. Não é eu pensar como padre apenas ali na minha paróquia, né? Mas a igreja de Cristo é muito grande, em todos os cantos você precisa sim se sentir em casa, se sentir acolhido, sentir essa coisa boa que nós estamos sentindo. E engraçado que o senhor falando assim, é a primeira vez que eu estou aqui, né, com o senhor, eu sou daqui da comunidade de São José, mas eu estive lá, quero voltar mais vezes mesmo. Mas o senhor traz pra gente uma aproximação que parece que assim, eu já conheço o senhor de tempos. Enquanto os mais antigos dá aquela, né, aquela distância. Não sei se é para poder impor respeito, porque a gente sabe o respeito que a gente tem que ter, né, pelo padre. Mas, assim, não dá liberdade. Às vezes, muitas vezes, a gente até afasta um pouco da igreja pelos pensamentos, às vezes, mais retrógrados, porque são. Então, trazer para essa nova geração padres, assim, igual o senhor, que a gente vê o amor nos seus olhos ao falar, sabe? Sobre os seus projetos, sobre a vigília, sobre a sua atuação como padre. Isso é muito gostoso de ver, né? Sim. O Júnior, ele falou que uma vez ele foi filmar um casamento lá na igreja, lá em Barroso, e também eram só padres jovens, eram 3 padres jovens. E ele chegou lá em casa, assim, encantado. Ele falou assim, que legal, porque é muito bom a gente ver, porque consegue atrair mais as ovelhas, né? Sim, sim. Eu acredito que tudo é fruto de corresponder a um tempo. Né? Então, aqueles padres, o estilo de formação, o tempo, exigia com que eles fossem dessa forma. Né? Como também pode ser que daqui uns 40 anos, uns 50 anos, quando eu for um padre, se Deus quiser, bem idoso, né? Isso mesmo. Talvez eu não me conforme tanto com aquele tempo que nós estaremos vivendo. E as pessoas vão falar, nossa, esse padre parece um pouco assim atrasado, mas não é. Né? É porque a minha formação é uma formação muito atual e desse tempo. A igreja não mudou nada naquilo que diz respeito, por exemplo, à sua doutrina, né? Naquilo que diz respeito ao que nós devemos seguir, às leis, não. Né? Mas talvez é a forma de nós vivermos, de nós transmitirmos isso. Né? É lindo. Eu falo, é gostoso de ver, sabe? Lá no dia lá da vigília que eu participei, aí eu vi o senhor, né? O tempo todo, durante a celebração da missa e tudo, é diferente. É uma coisa assim que traz pra gente realmente um sentimento de muita paz, sabe? É muito bom. Eu só agradeço mesmo que venham mais padres assim. Amém. Né? Amém. O senhor tem novos projetos aqui para a região, para a própria paróquia lá da Nossa Senhora da Penha? Veja, novos projetos não. Como eu disse, a ideia principal é fazer com que a vigília avance, né? Mas na paróquia não, até porque
eu sou vigário paroquial, nós temos o nosso pároco, né, que é o padre Jorge, e um outro vigário paroquial, que é o padre Heraldo. Então, nós três formamos uma comunidade. Então, tudo que é feito a nível de paróquia, eu devo obediência primeiramente e preciso da permissão, como agora eu tenho a permissão, incentivo, daquele que é o pároco atualmente, o padre Jorge. Né? Agora, por exemplo, temos projetos a nível de comunidade religiosa, congregação passionista aqui em Barbacena. Por exemplo, pregações de retiros para o ano que vem. Então, retiro para mulheres, retiro para casais, retiro para jovens, retiro para homens. Né? É um projeto que está no papel, que nós já pretendemos, né, começar a iniciar bem no iniciozinho de 2024. Então a gente quer saber para poder divulgar, né? Porque eu quero participar. Eu quero participar. E o padre, o senhor se considera um padre pop? O senhor tem mídias ou não? Porque eu procurei e não achei nada no Instagram, só o da vigília. O senhor tem ou não? Não tenho. Mas o senhor se considera um padre pop? Porque, assim, tá muito popular. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, sabe, Ju? Tenho bastante dificuldade. Eu não tenho Instagram, não tenho outras redes sociais, só da vigília. E tenho o meu WhatsApp, que as pessoas falam, padre, mas eu mando mensagem, só demoro quase que 15 dias para responder. E realmente é assim. Né? Eu não sou muito ativo nas redes sociais. Olha só. Maior parte do meu tempo, eu prefiro estar lendo, estudando, rezando, fazendo alguma coisa assim, que eu acredito ser mais útil. Né? Eu já tive algumas... quando eu era seminarista, religioso, que eu estava na teologia, eu tinha um Instagram. Né? Há pouco tempo eu fiz a experiência de ficar alguns meses também, mas não deu muito certo. Então. Eu acredito que não é para mim. Né? Agora a questão de se você acha um padre pop, né? Algumas pessoas têm dito, né? Nossa, padre, é igual vai à missa na Penha, né? Eu acompanho o senhor aqui e ali, encontram comigo na rua. Padre, que bom encontrar o senhor aqui. As pessoas chegam perto, deixa eu ver se o senhor é de verdade. Olha, que legal. Assim, né? Brincadeiras assim. Que eu gosto porque eu me sinto muito acolhido, muito amado, muito querido. E eu gosto de ser próximo das pessoas. Por exemplo, após a missa, eu gosto do entrosamento que o povo tem comigo. Fazem aquela fila, eu abraço, eu converso, eu tiro foto. Então, nesse sentido, né, o carinho do povo talvez me faça assim, mas pretensão alguma da minha parte, sabe? Eu não me acho um padre que consiga corresponder muito a esses avanços todos tecnológicos, isso tudo que tem acontecido. Nossa, se já não tendo mídia, ele já tá pop assim... O padre Fábio que se cuide, não, que ele se resolver fazer um Instagram, o padre Fábio que se cuide. Eu acompanho muito o padre Fábio, porque eu acho as mensagens dele maravilhosas. E até o padre Patrick também, eu acho maior graça ele com as brusinhas. É pecado, padre, ouviu, Júnior? É pecado, padre, pegar o dinheiro do marido para comprar umas brusinhas, né? Não, minha filha, vai lá e come umas brusinhas assim. Né? Eu adoro. E o padre, assim, a gente sabe que vocês ficam um certo tempo em cada comunidade, em cada paróquia, né? O senhor já está aqui há quanto tempo? Eu já estou aqui há 3 anos. Eles falam que a cada 4 anos tem que fazer a mudança ou não? Não, depende muito. Por exemplo, eu sou de congregação religiosa, eu não sou um padre diocesano. Então, depende muito das necessidades, das demandas da minha província, das missões nossas que estão abrindo, que estão fechando. Então, por exemplo, o meu provincial precisa enviar um padre que está em uma outra cidade para uma missão. Então, automaticamente, ele vai precisar de um outro onde esse estava e de um outro, e isso tudo, né, acaba que precisa mexer na província em várias localidades. No momento... Né, eu estou aqui já há 3 anos, não há nenhuma previsão de que tem uma missão nova para o padre Gilberto, não. Porque o que eu fico muitas vezes chateada, a gente fala assim, eu vou mandar uma mensagem para o bispo, a gente tem essa coisa de falar isso mesmo. Porque o que acontece? Eu aqui também no São José, a gente percebe que às vezes quando o padre está aqui atuando, fazendo um trabalho legal para a comunidade, passa o tempo, tem que ir embora e deixa a gente. Aí, até chegar um novo padre para poder continuar o trabalho, a gente ter aquela coisa assim do carisma e tudo, né?
demora, é um processo. Então, assim, eu acho que... não sei, a gente tem que reivindicar. Eu acho que tinha que ser mais fixo. Mas, Júlia, é muito importante também, porque tem outros lugares, tem outros lugares que também precisam desses padres, né? Entende? Então, por exemplo, esse padre, ele é muito bom na pastoral, ele é muito bom para reformar igrejas, ele é muito bom para dar cursos, aula, né? Então precisa dele para isso ali, a necessidade agora é ali, né? Então ele veio aqui, fez muito bem a sua missão, se ele precisa, então é hora também dele contribuir. Igreja é justamente isso, né? Esse movimento. A gente tem que aceitar, né? Mas é porque assim, pra gente, é o que eu falo, a gente como comunidade tem aquele apego mesmo, é porque o padre ali, eu gosto de estar falando, na hora que acaba a missa, eles vão para poder tirar foto, para poder cumprimentar. Então, vocês se tornam parte da nossa família também, né? Sim, e aí, quando alguém da nossa família sai, se muda, é muita falta que faz. Ainda mais assim, igual no caso que de tantos fiéis estão sendo atraídos por conta da vigília, a gente fica com receio. Fala, meu pai, se o padre Gilberto sair, será que nós vamos continuar com uma vigília tão boa quanto? Né? Então, assim, a gente... já vai meio que sofrendo com antecedência. Agora, por isso que é importante, atualmente a igreja, o Papa Francisco tem chamado muita atenção a isso, por isso que é importante também o protagonismo do leigo. Porque se tem leigos engajados em pastorais, em movimentos, igual aqui na vigília, nós temos vários grupos de leigos, tem o grupo de intercessão, tem o grupo de música, tem o grupo, então vários, né? Se nós temos esse protagonismo dos leigos, então pode ir padre, pode chegar padre, que aquele movimento, aquele acontecimento continuará de pé e firme. Olha. Né? Então, é preciso solidificar aquilo que está sendo construído, deixar bem sólido, bem firme, porque não depende do padre. Sim. Depende da permissão do padre, claro. Né? Mas uma vez que o padre permite, padre, nós já temos esse costume, podemos fazer assim, e isso aqui tem dado certo, isso não tem dado certo, vai discernir com o padre e aquilo vai poder continuar. Solidifica mesmo. Solidifica. Com certeza. E padre, qual a mensagem que o senhor tem para passar para quem está nos assistindo sobre a vigília, quem não conhece? Fala um pouquinho para eles. Primeiro, um convite para que as pessoas possam conhecer. Né? Nós não conseguimos amar o que nós não conhecemos. Né? A vigília é um projeto de amor que precisa ser conhecida. Mas não apenas conhecer, mas se permitir, né, a uma transformação. Agora, essa transformação também vem de Cristo. Então, é preciso que a pessoa o busque. Nós estamos num tempo onde as pessoas têm buscado tantas coisas e tantas vezes deixado de lado o essencial. Esse é um dos grandes pecados, perigos atuais, né, da nossa humanidade. Então, a pessoa busca aquilo de prazer momentâneo, que acaba logo. A pessoa busca isso. E ela termina o dia, para não dizer, às vezes, até termina a vida insatisfeita e sem se sentir preenchida. Por quê? Porque o essencial ficou para trás. Não percebeu o principal. Então, encontrar acima de tudo, né, esse principal, que é Jesus, e que você encontra em todas as igrejas, em todos os momentos, né, da sua vida, nos momentos difíceis, nos momentos alegres. Que um outro problema também que nós temos, às vezes, é buscar Deus apenas nos momentos de sofrimento, de desespero. E não pode ser assim. Não, ele é todo dia. Todo dia. Então, a fé ela é uma construção. E aí, esse mundo tão imediato, onde você já compra tudo pronto, porque você não precisa plantar o milho, colher o milho para comer o milho. Você quer comer o milho, você vai no supermercado, está pronto. Tá pronto. Então, onde você encontra tudo pronto, nós estamos desacostumando a construir. E a fé, ela é um processo de construção. Você precisa construir, né? Não é algo pronto, acabado. Então, eu convido as pessoas a virem, mas, acima de tudo, a abrirem o coração e a se permitirem uma experiência de fé. Ai, que lindo. Isso mesmo. E lembrando, gente, que agora também a própria vigília também tem como é que chama? Podcast, não,
Na playlist, Playlist do Spotify. Na playlist do Spotify, tá lá, Vigília BQ. Né? Isso. Vigília BQ. Eu já baixei, eu escuto. Igual eu falei de manhã, então, na hora que eu estou indo trabalhar, as minhas orações, eu coloco o som lá e escuto as músicas. Então, assim, baixem lá. Vão, presenciem aquele momento, porque assim, ele é único mesmo. E é como o próprio padre falou, é um momento de construção. A gente ali vai iniciar uma nova fase de maior conexão com Deus. Não é somente estar lá um dia, é fazer disso todos os dias, né? É fazer o Deus estar ali presente com a gente todos os dias, em todos os nossos momentos, né? Isso, com certeza. E o padre, muito, muito obrigada por Já sua acabamos. presença. Quer falar mais alguma coisa? Vamos falar. Não, tá bom. Não, sabe, eu fico muito feliz. Nós vamos ter mais vezes aqui. Com a gente certeza. já providenciou, falamos que na próxima a gente vai ver se vai trazer umas comidinhas aqui. O padre falou assim que para chamá-lo. Isso. Então nós vamos chamá-lo. E não só para cá, não. Vamos combinar de, às vezes, um fim de semana, né? A minha mãe, ela, assim, eu vou até levar ela lá também para poder conhecer. Ela atua como na pastoral da saúde aqui do São José. Ela aposentou e aí ela resolveu atuar. E ela adora, assim, quando o padre vem, levar para almoçar lá em casa. Então, eu vou combinar um domingo aí pro senhor. Isso é bom. Não é bom? Eu falo que vida de padre também não é muito ruim, não, porque todo domingo tá vazio, vai almoçar na casa de alguém, não é? Todo mundo quer o padre em casa almoçando Não no é? domingo. É verdade. Não, lá em casa já foram vários, né? É por isso que é difícil pro padre fazer dieta, saber? Lógico, Porque, olha, pense bem, todo domingo, e não só no domingo, aí é no sábado, é durante a semana. Uma pessoa convida a outra. Um cafezinho, depois à tarde, né? Isso é bom. Pratica atividade física ou não? Olha, eu começo, paro. E Paro. Né? Preciso ser um pouquinho mais fiel. Vamos pedalar? Vamos pedalar. Providencie uma bike. Eu estava conversando aqui com o Júlio, que é assessor do padre, que a gente pedala lá para os lados, lá de Safortes. Vamos pedalar com a gente? Vamos pedalar. Sábado, vambora. Geralmente, nas partes da manhã, o senhor tem compromisso com a igreja, tem missa, não? Às vezes um batizado, um casamento, no algo sábado? assim. Mas, na maioria das vezes, o sábado de manhã é um dia mais livre, é um pouquinho mais livre. Olha, então, quem sabe, gente, vou levar o padre Gilberto para poder pedalar com a gente, né? É verdade. E é que eu falo, e ali a gente está com muita conexão com Deus. Eu sofri um acidente no ano passado. A minha conexão com Deus, aí não terminou não, gente. A minha conexão com Deus ainda aumentou mais ali. Eu sofri um acidente de bike dia 5 de março de 2022. Excesso de confiança, tá? Eu estava já chegando, a gente tinha feito um pedal de 61 quilômetros até João Aires e voltamos. E quase chegando em casa, ali na linha do oeste, numa reta já asfaltada, eu tirei as mãos do guidão, como de costume, mas eu comecei a conversar com a amiga, estava olhando para trás, assim, e eu pedalando, olhando para trás, sem as mãos no guidão. Um buraco desse tamanho que a gente nunca viu, um quadradinho, no asfalto, a roda da frente bateu, eu perdi o controle da bike, freiei bruscamente. No que eu freiei, eu fui de cara na quina do meio-fio. Meio-fio, assim, de 90 graus, bem 90 graus. Por sorte, também eu estava com os equipamentos de segurança, os óculos de ciclismo, que eu sempre, depois ainda coloquei na minha mídia social. Falei assim, gente, quem pedala, usa os óculos de ciclismo, não usa óculos comuns assim, porque eu poderia ter perdido a minha vista. Capacete e tudo. No momento, eu peguei, o Júnior estava junto comigo, né, meu marido, aí ele, Ju, você tá bem? Não respondi, porque eu estava tentando ver se eu estava bem. Eu senti um ódiozinho na hora, porque eu vi a cena de eu chegar perto do meio-fio e não ter o que fazer. Era, aceitar que dói menos. Aí, no que eu levantei, eu peguei e falei, eu tô sangrando. Aí ele, tá mesmo, e enfiou o dedo sujo mesmo no supercílio, porque eu rasguei, aqui acima em tudo rasgou. Aqui eu tive 2 pontos internos, 8 externos. Aqui no meu lado direito todo arrebentou, sabe? E ele segurou. Deus ali, eu senti mas tanto amor por Deus, porque o acidente foi feio. E disso só saíram os pontos, certo? Aí depois na hora que eu fui no médico, ele falou assim, você podia ter perdido a visão ali, no impacto. Tanto é que os meus óculos, o meu óculos são 2 lentes, a lente de sol e a lente de grau atrás. As duas amassaram no campo de visão, bem no meio.
as duas. Meu Deus. Aí depois, falaram fora que eu podia ter ficado com sequela, porque é perto da fronte. Aí quando eu fui no fisioterapeuta, que depois eu comecei assim, eu tenho um problema na coluna, aí eu fui lá para ele dar uma alinhada. E eu sempre tenho problema na lombar. E aí, depois do acidente, eu tive na primeira cervical. Aí ele chegou para mim e falou assim, Julie, você teve muita sorte, porque a primeira cervical poderia ter sido fatal. Se tivesse fraturado o Atlas, era fatal, ali você ficava. Eu falei, não foi sorte, foi Deus. Cuidado de Deus. Foi, ele me abraçou, sabe? Eu senti muito amor. Aí eu falei isso, que a gente tem que sentir, a gente tem que perceber, gente, que Deus está em todas as coisas, sabe? Em pequenos sinais. Semana passada mesmo, eu falei assim, Pai, me mostra o caminho. E através de um sonho, que eu sonhei por 2 vezes, coisa boba. Eu falei, deixa eu ver o significado do que é isso aqui que eu sonhei. Era a resposta que eu precisava. E ele me deu. Sabe? É fantástico. Não é? Então, assim, eu falo assim, é uma honra mesmo de estar aqui com o Senhor, para o Senhor também falar mais sobre a divindade, sobre o amor que não tem igual, né? E eu fico, assim, extremamente honrada de estar aqui, o Senhor se dedicar a esse tempo, de estar aqui conosco. E, mais uma vez, eu lhe agradeço imensamente por estar aqui. Eu que agradeço o convite e quero vir umas próximas vezes, né, para conversarmos mais sobre outros assuntos, outras coisas. E é sempre uma alegria, uma satisfação poder evangelizar também nestes tempos, né, através dessas mídias, embora eu sempre falo que eu não levo muito jeito, que eu sou um tanto... Nossa, se imagina se levasse, né, gente? Mas é sempre uma alegria, porque falar de Jesus, falar das coisas de Deus é bom demais. Vamos fazer o seguinte, vamos às vezes marcar um dia um podcast de testemunhos. Sim, verdade. Podemos. Né? Porque assim, aí a gente vai elaborando cada vez, a gente vai pensando de alguma forma, porque eu acho que é muito importante a gente trazer também à tona os acontecimentos, as provas que Deus nos dá todos os dias. Sim, com certeza. Né? E não é só no sofrimento, não, é muito também no amor. Sim. Né? No dia a dia, nos acontecimentos do dia a dia. É o que eu falo, gente, só de você acordar todo dia, igual eu falo, eu peço mesmo, Deus, gratidão, muito obrigada mesmo pelo dia que amanhece, todo dia à noite, muito obrigada pela noite que teve, pelo dia que teve, às vezes é um dia meio conturbado, eu falo assim, ó, esse dia não foi muito bom não, mas assim, eu sei que amanhã vai estar tudo bom de novo. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. E a gente não pode perder o quê? É a fé. É verdade. Sempre. É o que nos sustenta, o que nos mantém de pé. Né? Com certeza. Padre, mais uma vez, muito Deus te abençoe. obrigada. Amém. Deus abençoe. Nossa, obrigada mesmo. Eu espero o convite para o almoço, viu? Não, com certeza, a gente já vai combinar. Um domingo desse nós vamos almoçar lá em casa, tá? Bom. E, gente, obrigada por ficar aqui conosco até agora. Continue aí assistindo a gente. Siga o Vigília Eucarística BQ, né? Isso. E não esqueçam, também tem lá no Spotify. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.